Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. Hoje vamos juntar dois temas que o Enem gosta de contextualizar com o ambiente, evolução e funcionamento do corpo, quimiossíntese e histologia. A ideia é você entender o conceito, reconhecer em quais situações ele aparece e evitar as confusões mais comuns de prova. Começando por quimiossíntese. Quimiossíntese é um tipo de nutrição autotrófica, ou seja, o organismo produz sua própria matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas. A diferença para a fotossíntese é a fonte de energia. Na fotossíntese, a energia vem da luz. Na quimiossíntese, a energia vem de reações químicas de oxidação de substâncias inorgânicas, como amônia, nitrito, sulfeto de hidrogênio e ferro. Então, sempre que o texto falar em produção de matéria orgânica sem luz, bactérias que obtêm energia oxidando compostos inorgânicos ou ecossistemas profundos sem radiação solar, você deve pensar em quimiossíntese. Quem realiza quimiossíntese são, principalmente, bactérias e arqueias quimioautotróficas. Elas usam o CO2 como fonte de carbono, como as plantas fazem, mas capturam energia ao oxidar compostos inorgânicos. Esse processo tem duas ideias que o Enem cobra. Primeiro, ele sustenta cadeias alimentares em locais onde a luz não chega. Segundo, ele é essencial em ciclos biogeoquímicos, especialmente o ciclo do nitrogênio. Um exemplo clássico é a nitrificação, etapa do ciclo do nitrogênio feita por bactérias nitrificantes no solo e na água. A nitrificação ocorre em duas etapas. Primeiro, bactérias oxidam amônia ou amônio e formam nitrito. Depois, outras bactérias oxidam nitrito e formam nitrato. Essa oxidação libera energia química, e essa energia é usada para fixar CO2 e produzir compostos orgânicos. Por isso, quando o Enem traz textos sobre fertilidade do solo, adubação, contaminação de água por excesso de nutrientes e processo de tratamento biológico, nitrificação e quimiossíntese podem estar no raciocínio. Outro exemplo são bactérias sulfobactérias, que oxidam sulfeto de hidrogênio, comum em ambientes ricos em enxofre. Isso aparece muito em contextos de fontes hidrotermais no fundo do mar. Nesses ambientes, não há luz, então não há fotossíntese. Mesmo assim, existe vida abundante porque micro-organismos quimiosintetizantes produzem matéria orgânica e alimentam a cadeia, diretamente ou em simbiose com animais. O Enem adora essa ideia para testar um ponto. Produtores não precisam ser plantas, e nem todo o ecossistema depende diretamente da luz do sol. Depende de uma fonte de energia que sustente a produção primária. Agora, um cuidado de prova. Quimiossíntese não é respiração e não é fermentação. Respiração celular é um processo de obtenção de energia a partir de matéria orgânica, geralmente glicose, dentro das células. Fermentação também usa matéria orgânica e não envolve cadeia respiratória, como na respiração aeróbia. Já na quimiossíntese, a energia vem da oxidação de substâncias inorgânicas e é usada para formar matéria orgânica a partir de CO2. Então, se o enunciado fala em produção de glicose a partir de CO2 sem luz, usando energia química, isso é quimiossíntese, não respiração. Passando para a histologia. Histologia é o estudo dos tecidos, e tecido é um conjunto de células organizadas, com substância produzida por elas, desempenhando funções específicas. No Enem, histologia cai muito por relação entre estrutura e função, e por aplicações em saúde, cicatrização, inflamação, nutrição, exercícios, doenças e funcionamento de órgãos. Se você entender os tecidos básicos, você resolve boa parte das questões sem decorar detalhes. Nos animais, os 4 tecidos fundamentais são o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido epitelial é o tecido de revestimento e de secreção. Ele reveste superfícies externas e internas e forma glândulas. A característica típica do epitélio é ter células bem justas, com pouca substância entre elas, o que cria barreira e controle de trocas. Por isso, o epitélio aparece em pele, mucosas, intestino e alvéolos pulmonares. O Enem costuma conectar epitélio intestinal com absorção e presença de microvilosidades, epitélio respiratório com proteção e muco, e epitélio da pele com queratinização e proteção contra desidratação e micro-organismos.
Se o texto fala em secreção de hormônios, suor, saliva, enzimas digestivas, intraepitélio glandular, o tecido conjuntivo é o mais variado. Sua marca é ter células mais espalhadas e bastante matriz extracelular, com fibras e substância fundamental. A função geral é sustentação, preenchimento, defesa e transporte. Dentro do conjuntivo, o Enem cobra bastante o tecido conjuntivo propriamente dito, que participa de sustentação e cicatrização. O tecido adiposo, ligado à reserva de energia, isolamento térmico e produção de hormônios. O tecido cartilaginoso, que dá suporte com flexibilidade e amortecimento. O tecido ósseo, sustentação rígida e reserva de cálcio e fósforo. E o tecido sanguíneo, que é conjuntivo especializado em transporte e defesa. Quando aparece anemia, hemoglobina e transporte de O2, é sangue. Quando aparece inflamação, defesa, pus, resposta imune, entram células do sangue e conjuntivo. Quando aparece osteoporose ou fragilidade óssea, entra tecido ósseo e metabolismo de cálcio. O tecido muscular está ligado à contração e movimento. O Enem geralmente trabalha 3 tipos. O músculo estriado esquelético é voluntário e está ligado ao movimento do corpo e gasto energético em exercício. O músculo estriado cardíaco é involuntário e exclusivo do coração, com contração rítmica. O músculo liso é involuntário e está em vísceras e vasos, como intestino e artérias, sendo muito citado em peristaltismo e controle do diâmetro dos vasos. Se a questão menciona movimento involuntário do intestino ou vasoconstrição e vasodilatação, o tecido-alvo é liso. O tecido nervoso é responsável por captar estímulos, processar informações e coordenar respostas. Ele envolve neurônios e células da glia. O Enem costuma cobrar a ideia funcional. Neurônios transmitem impulsos, sinapses fazem comunicação, mielina aumenta a velocidade de condução. Quando aparece reflexo, coordenação, efeito de drogas no sistema nervoso ou relação entre estímulo e resposta, entra a histologia do tecido nervoso. Em plantas, a histologia também cai, principalmente conectada a transporte e adaptação ao ambiente. As plantas têm tecidos meristemáticos, que são regiões de divisão celular ativa, responsáveis pelo crescimento. Meristemas apicais fazem crescimento em comprimento. Meristemas laterais, como câmbio, fazem crescimento em espessura. Em seguida, aparecem tecidos de revestimento, como o epiderme, que protege e pode ter estômatos para trocas gasosas e transpiração. Quando a questão fala em abertura e fechamento de estômatos e perda de água, a base é o tecido epidérmico com células guarda e controle do turgor. Os tecidos vasculares são os campeões de cobrança, xilema e floema. O xilema transporta seiva bruta, principalmente água e sais minerais, geralmente das raízes para as folhas, e também ajuda na sustentação. O floema transporta seiva elaborada, rica em açúcares produzidos na fotossíntese, das folhas para outras partes da planta. O Enem gosta de situações como o anelamento do caule, em que o floema é interrompido e o acúmulo de açúcares ocorre acima da região cortada, enquanto o xilema pode continuar levando água. Também aparece a relação entre transpiração, capilaridade, coesão da água e condução no xilema. Para fechar, como isso vira questão? Em quimiossíntese, procure pistas de ausência de luz, oxidação de compostos inorgânicos e produção primária por bactérias. Em histologia, procure palavras como revestimento, secreção, sustentação, matriz extracelular, transporte, contração e condução de impulso. O Enem premia quem liga a função ao tecido correto e quem reconhece que, na natureza, energia pode entrar no ecossistema por vias diferentes da luz solar, como nas cadeias sustentadas por quimiossíntese.